E aí, gente, tudo bem? Vamos conversar um papo reto aqui. Eu, você, que tá aí do outro lado da tela me vendo. Vamos falar de ditadura. Eu tô vendo a molecada de 20, 18, 20, 25, 30 anos. Eu estou generalizando aqui. Tanto os anônimos quanto jornalistas que nasceram ontem. Jornalistas que nasceram ontem estão na CNN, na Globo. Jornalistas que ainda estão na fralda. Falando de ditadura, que nós tivemos ditadura de 64 a 80 e alguma coisa. 20 anos de ditadura no Brasil. 20 e poucos anos, né? Até 89, me parece. Eu queria saber onde eles tiraram isso. Por que que esses idiotas não mencionam a verdadeira ditadura que aconteceu de 1937 até 1964? O Brasil teve anos terríveis, anos diabólicos, anos que tem que ser esquecido da memória do brasileiro. De 1937 a 1964. Em 1964, o Brasil, graças ao regime militar, às Forças Armadas terem assumido o governo do Brasil, o que eles fizeram? Tiraram o presidente corrupto, ditador corrupto, tirou o Senado, foi no Senado, foi na Câmara dos Deputados, no STF e puniu todos os ministros, todos os deputados e senadores do Brasil que imperavam de 1937 até 1964. Isso era ditadura. O que o regime militar fez foi nada mais, nada menos que livrar o Brasil do comunismo que estava vivendo. Aí veio e os que foram presos, todos que estão vivos, que foram presos nessa época, que estão aí metendo a língua no Bolsonaro, metendo a língua, falando que o povo está querendo, o Bolsonaro está querendo trazer ditadura, são os mesmos que estão no PT, no PSDB, nos partidos antigos, fazendo a maior desgraça no Brasil, promovendo a maior mortalidade no Brasil. São os mesmos que estão questionando, prendendo, mandando prender o povo brasileiro. São os mesmos que estão mandando tirar a vida de policiais que estão defendendo a nação brasileira. São os mesmos hipócritas, os hipócritas que defenderam a ditadura de 1937 até 1964. Por que que esses aí não falam da Dilma, do Lula, do Zé Dirceu? Por que que não falam dos cantores da época que foram se exilar, Caetano Veloso e outros mais aí que se exilaram em países fora porque foram torturados no Brasil? Por que que essas pragas foram torturadas no Brasil? Porque eles estavam promovendo motim. E estuda a história da Dilma, do Zé Dirceu, do Caetano Veloso, do Chico Buarque. Estuda a história de Gilmar Mendes, estuda a história de FHC, estuda a história de Lula, estuda a história, quem que eram esses? O que que eles estavam fazendo no Brasil entre 1937 até 1964, eles estavam explodindo o banco, eles estavam assaltando o banco, promovendo revolução comunista, a mesma revolução que foi na Colômbia, foi na Venezuela, a revolução para matar, para destruir o Brasil. Aí vem esses menininhos de fralda, esses jornalistas de Araque que nasceram ontem. Eles simplesmente pegam, eles são igual com papagaio, eles simplesmente repetem o que ouviram, eles não estudam. Esses jornalistas da CNN, alguns da Jovem Pan, e a maioria da Globo,
os jornalistas da Globo, eles não estudam a história, eles pegam o que falaram para eles, eles não têm o discernimento de ir lá e pesquisar, eles mesmos pesquisar, nós pesquisamos. Meu pai viveu na época do chamado ditadura, de 1964, e meu pai está vivo até hoje. Meu pai viveu essa época, meu avô e minha avó que estão vivos, viveram essa época. Meus tios que estão vivos viveram essa época. Ninguém teve nada a reclamar de 1964 até final da década de 80, que foi o período que durou o regime militar. Ninguém teve nada a reclamar. Eu peguei um pedaço, eu peguei quase 20 anos desse regime. Eu peguei quase 20 anos do regime militar, eu podia ir para as ruas, mas eu era bem jovem, eu podia ficar na rua com meu pai, minha mãe, as crianças ficavam na rua, a gente tinha liberdade, não existia droga, não existia essa putaria que existe hoje, mulher nua andando na rua, jovens pegando os filhos de dentro de casa, dos pais, e credenciando para vender droga nas favelas. Ponto de droga, a cada esquina um ponto de droga, e gente gritando, sopa, olha a sopa é a polícia. Não existia polícia corrupta vindo nas favelas para receber dinheiro da droga, para manter o tráfico, para não prender, eles cobram a propina, não existia isso. No regime militar não existia isso. No regime militar a gente tinha rodovias construídas, no regime militar todo mundo tinha emprego, no regime militar as empresas funcionavam, a política funcionava, no regime militar você, a gente poderia ir para qualquer lugar, andar, se existisse celular naquela época, você poderia andar com o celular na rua, você poderia deixar a sua casa aberta. Eu lembro que o portão da nossa casa ficava aberto e ninguém entrava para roubar. No regime militar todos tinham liberdade, ninguém roubava ninguém. No regime militar só apanhava vagabundo. O camarada que saía do emprego, não queria trabalhar, ia querer ficar na porta de boteco bebendo e não caçava servicinho. Aí a polícia vinha e perguntava, o que você está fazendo aqui? Você está de férias? Está em seguro, desemprego, alguma coisa? Não, eu não estou trabalhando. Então mandava o vagabundo para casa ou mandava ir procurar um serviço. Se o cidadão estava de férias, curtindo, gozando das suas férias, aí sim ele podia estar num bar bebendo a sua cervejinha, o seu refrigerante, a polícia chegava, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou fichado, eu estou de férias, eu estou curtindo as minhas férias, então tá tudo certo, curte as suas férias, vive a sua vida, aproveite. Era isso que funcionava, eu lembro disso. Agora vem essas crianças na fralda, esses jovens, esses jornalistas que não, eles não são jornalistas nunca, eles nunca pesquisam, eles pegam o que falam para eles só pegam a matéria, esses jornalistas CNN, da Globo, Band, eles só pegam a matéria de comunistas, eles só pegam a matéria dos jornalistas antigos que sofreram ditadura, que dizem que sofreram ditadura, mas não sofreram, é porque eram vagabundos. Então, você que quer falar de ditadura, vai estudar a verdadeira ditadura de 1937 até 1964. Isso era ditadura. Eu concordo se você falar que aquilo era ditadura. Agora, o que aconteceu na Revolução de 64 foi para livrar o Brasil das mãos do comunismo. No período do regime militar, igrejas não eram perseguidas, e cristãos não eram perseguidos, a pessoa professava sua fé, não tinha perseguição. Hoje, se você falar que é cristão, você é chamado de idiota. Você defender um presidente, você é chamado de fanático. Então, essa mensagem é para você que diz que sabe o que é ditadura. Vai estudar o que é ditadura. Vai estudar o que é ditadura. Para de ficar pegando Wikipedia lá, pegando no Google lá matérias de Globo, de Gazeta, de Folha de São Paulo, de Estado de Minas, pegando matéria do UOL, não sei mais de quê, de Band, de CNN. Para de pegar essas matérias desse povo, porque esse povo só prega morte. Eles estão contra, eles estão doidos para implantar o comunismo no Brasil. Será que você não captou que eles são comunistas?
Não é à toa que são vermelhos. Não são à toa que são vermelhos. Tudo lá é vermelho. Passa a pegar matéria de verdade. Tem Alexandre Garcia, tem o Zé... Tem Alexandre Garcia, tem Zé Maria, tem o Fiuza, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes. Pega matéria desse. Esses são verdadeiramente os que pregam a verdade. Os verdadeiros jornalistas que pregam a verdade. Esse é o meu recado para você que diz que sabe de ditadura. Vai estudar ditadura para depois você vir debater ditadura aqui. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.